Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, vamos falar de teatro. Vai ter uma discussão sobre nutrição e vamos falar das doenças causadas pela violência. Nossos convidados são Débora Allan, que é atriz e ela é diretora de teatro, e ela está dirigindo um espetáculo Limitada, que discute o mundo de hoje e essa produção de fake news. É muito bom. Eu adorei. Fiquei sabendo que você foi sábado. Sábado, e você não me viu. Não vi. E você perdeu seu cachorrinho. Foi. Ou você estava toda desolada. Tava. Valeu, né, assim, dedicar no fim. Fica muito bonitinho. Prazer em tê-la aqui, Débora. Prazer é meu. Nós estamos com Paulinho Mocidade, olha só que honra! Que é cantor, compositor, nosso grande parceiro, ele é um consagrado sambista carioca, ele está lançando, já é o 7º CD, né? É o 7º. Beleza. Como é bom. Obrigado, Paulinho, por ter vindo. Obrigado a vocês. E eu vou pedir, inclusive, que depois você comente a tua parceria com Dona Ivone Lara, que nos deixou, tá? Que você vai poder falar mais ainda. Uma perda muito grande para a cultura desse país. É um patrimônio, né, nacional, um patrimônio do samba. Salve, Ivone! Isso mesmo. Salve, Ivone. Nós estamos com a Eni Belo, que é nutricionista, e ela está lançando amanhã o livro Estilo de Vida Orgânico, integrando os saberes do corpo e da mente através da nutrição baseada em evidência. Título pequeno, né, Anne? Mas o livro é uma delícia. Eu li, adorei. Que bom que você gostou. Muito bom. E é muito simples. A ideia é simplificar a nutrição, esses modismos que muito legal. Nos arrondam por aí. Muito bom. Nós estamos com Joviana Quintes Avance. Muito bonito esse nome. Obrigada. É italiano, não é? É, mas me traz problemas às vezes também. A vida é dura, né, Joviana? A Joviana é psicóloga, ela é pesquisadora da Fiocruz e ela vem nos falar sobre essas doenças psicológicas, mentais, esses transtornos de comportamento provocados pela violência em crianças, basicamente, mas no fundo atinge todo mundo, não é, Joviana? Exatamente, assim, conversar um pouco sobre essas situações de violência que todo mundo sofre, né? Alguns muito mais e alguns muito menos, mas que aflige a todos, né? E afeta muito a saúde mental, principalmente. Estava vendo, saiu uma reportagem que você, inclusive, dá uma entrevista no Jornal Globo, em que tem um menino que estava acostumado a se esconder no quarto dos fundos cada vez que tinha tiroteio, e aos 14 anos ele sofreu um AVC. Claro, porque ninguém aguenta, né? Tem as coisas... Fazem tilt. Sim, a gente vai poder conversar sobre isso, assim, eu tenho um pouco de preocupação dessas relações de causa e efeito, porque muitas coisas acontecem, né, num caminho, assim, mas sem dúvida que viver situações limites e estressantes como que a violência provoca na vida das pessoas, assim, pode levar a uma série de problemas de ordem psicológica, de problemas assim, da circulação, enfim, de outras naturezas e que, sem dúvida, assim, impactam de maneira assim, muito importante a qualidade de vida, a vida na sociedade, a relação com as pessoas, quando a gente fala de criança e adolescente, na escola, com os amigos, enfim, uma série de efeitos que decorrem dessas experiências de violência. É sim, vamos conversar sobre isso. E estamos com Camila Abreu. E aí, Camila, saudade sua, você devia estar aqui ontem. Pois é, não pude, passei mal, mas estou aqui hoje, então tá, isso que importa. Boa tarde para vocês, boa tarde para vocês aí de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. E como? Basta vocês entrarem na sua rede social favorita, mandar uma mensagem, uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou receber aqui e repassar para eles. Vocês também podem participar usando o nosso WhatsApp. Mandem mensagem para 99903-5329. Que eu vou receber e vocês vão participar do programa. Maravilha. Você já decorou? Eu decorei. Maravilha. Bom, a gente estava falando com Paulinho há pouco que nossa grande drama do samba, Dona Ivone Lara, ela morreu ontem no Rio de Janeiro de insuficiência cardiorrespiratória. Ela deixou um legado de músicas maravilhosas, que marcaram a história do samba. Ela morreu com 97, com uma vida bem vivida. Ela aqui no Sem Censura, foi na época da Leda. Em 2008 ela esteve aqui e ela contou na entrevista como é que ela criava as composições dela. A gente vai mostrar esse pedacinho e depois o Paulinho vai comentar, porque tem a ver com a experiência dele com a Dona Ivone. Vamos lá, pode passar, Daniel. Eu acho que na hora
de compor assim, eu fico, sei lá, eu fico num entusiasmo tão grande que tudo me vem com a maior facilidade na cabeça. E não esqueço do que eu faço na hora. Às vezes eu esqueço a melodia hoje, mas amanhã está tudo aqui. E naquela época não tinha gravador, né? Olha só, se foi 2008, nós estamos em 2018, se ela morreu com 97, ela estava com 87 anos aí, né? Olha só, então hoje, às 10h45 da noite, a TV Brasil vai reapresentar o programa Recordária TV com a Dona Ivone Lara. Esse programa Recordária TV, que é o máximo, que tem todos esses vídeos antigos que a TV Educativa tinha, e com Dona Ivone vai ser muito bacana. Não percam, 10h45. Mas o que essa história que ela conta de composição lembra aquela tua história de composição com a Dona Ivone? Dona Ivone, acima de tudo, Vera e queridos telespectadores, era uma divindade, era uma personalidade assim, uma pessoa tão doce, tão meiga. Você chegava perto dela, você se arrepiava, porque ela tinha uma aura tão bonita, tão positiva. E era a dama do samba, a rainha do samba. Ela aconselhava a gente em tudo. Quando ela via alguma coisinha que podia não dar certo, ela: vem cá, meu filho, não faço não. Uma vez eu fui na casa dela, ela morava ali em Auma. Aí ela: meu filho, vem cá, almoçar comigo, fazia um cozido. Aí eu parti para lá. Aí até compomos um samba juntos. Eu levei uma primeira e ela matou logo. Tinha uma sensibilidade aguçada. E a linha melódica da Dona Ivone é inigualável. Ninguém tem. Vai ser difícil, sabe? Ninguém é substituível, vai ser difícil. Ivone Lara é uma entidade que vai ficar para sempre no coração de todo o povo brasileiro. A primeira vez que você se apresentou com ela, você estava me contando, foi no 6h30. Foi, eu estava começando carreira, tinha lançado meu primeiro LP pela RCA Victor, aí fizemos um 6h30, direção do Albino Pinheiro, era uma coisa louca, o Teatro João Caetano, de segunda a sexta. Aí ela disse assim para mim, no final das 2 semanas: meu filho, eu vou gravar agora um novo disco pela Som Livre, você me manda uma fitinha com algumas músicas, mas não esqueça daquela. E a gente se despediu, mas eu falei: mas o que, meu Deus, eu fiquei grilado. Mas qual aquela? Ela não me disse qual, né? E eu tinha composto Se o Caminho é Meu, junto com o meu querido amigo Jurandir. E aí eu coloquei lá no final da fita. Ela me disse qual, eu falei: bom, vou colocar. E levei na casa dela. Passaram-se 2 meses, o empresário dela me ligou: Paulinho, tudo bem? Tudo bem. Você está sentadinho? Eu falei: tô. Do que se trata? Então veja o programa fantástico domingo, porque o teu samba abre o LP de Ivone, Brasil inteiro, e até hoje é um grande sucesso. Aí eu liguei para ela, agradeci muito, ela falou: eu que te agradeço essa música que você está me trazendo, e já é sucesso. E quando eu ouvi a primeira vez você cantando lá no teatro, eu me arrepiei, eu falei: fui eu que fiz essa música, em outras vidas. Falei: mostra que música é essa. Vou para lá? Vai para lá, vou para lá. Vai então para lá. Vem comigo. Vai para lá. Vinícius está no violão, Henrique está no cavaquinho, e eles vão acompanhar vocês maravilhosos. Você que está em casa, canta assim comigo, vai. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Ai, meu Deus do céu. Se o caminho for de pedras, sou eu que vou tropeçar. Se o caminho for de agruras, eu que vou me amargurar. Se o caminho for de espinhos, sou eu que vou me espetar. Se o caminho for de rosas, eu que vou me perfumar. Se o caminho é meu, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar. E se é teu, vai na paz do Senhor. Leva fé, leva fé. E já que o caminho é traçado, idealizado
terei que seguir. Mesmo sofrendo influência, só ter paciência que eu vou conseguir. Nos meus sonhos da vida conservo a esperança de um dia sorrir. Sei que é meu caminho, embora sozinho terei que seguir. Se o caminho é meu, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Salve, Dona Ivone Lara. Deixa eu, se o caminho... Você que tá aí do outro lado, ó, diz assim na pontinha do pé. Deixa eu caminhar, deixa eu acreditar. Eu não recomeçar. Jamais. A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás. Salve, Ivone Lara. Maravilha. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Henrique. Muito lindo. Mas essa música que lembra tanto Dona Ivone não está no CD. Você não gravou de novo, né? Porque esse é o teu primeiro CD, não foi isso? É, foi no primeiro, na época LP, né? Até pela verdade, RCA Vita. E aí foi o maior sucesso. Ela cassete. Estourou essa música no Brasil inteiro, né? Já tem aí 30 anos ali, Ai, que não para de fazer sucesso. É um dos sambas, um partido alto que mais é cantado nas rodas de samba pelo Brasil afora, né? Mas esse Como é Bom, o que você está trazendo? É tudo inédito? O Como é Bom Bom é um disco sem invenção. A gente realmente fez um disco, Vera, genuinamente de samba. Direção, produção e arranjos do meu querido Wanderson Martins, grande maestro, grande produtor. E o Afrânio, junto com o Vadinho, né, me deram essa música, que ela já está com cara de sucesso. Porque é aquele samba romântico, aquele refrão fácil que entra rápido. Como é bom ter certeza desse amor, me entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Não tem quem não vai cantar isso. Já está começando a acontecer no nosso país aí, graças a Deus. Então, como é bom. Vamos lá. Você vai fazer um show de lançamento do CD, não? Tem algumas casas aqui no centro, né, do Rio, por exemplo, o Teatro Rival. Com certeza eu vou fazer um lançamento lá. Porque esse disco está fresquinho, saiu agora tem 1 mês e meio. Né? Tem o Teatro Bangu, no Shopping Bangu, para 500 lugares, um teatro fantástico. E eu sou da terrinha, sou nascido e criado lá. Então vou cantar lá para o meu povo. Depois aqui o Baródromo, tem o Rio Cenário, tem casas fantásticas aqui. Agora tem alguns lugares do Brasil onde eu vou lançar. Fortaleza, Natal, Floripa, São Paulo, esses Porto lugares Alegre. todos eles gostam de samba, né? E o pessoal gosta muito do Paulinho por lá. Então a gente já está começando a armar esses detalhezinhos aí para daqui a alguns meses a gente pegar um aviãozinho para lá. Eu estava lendo a respeito da sua vida e estava me lembrando de uma coisa que eu já tinha até esquecido, que você não esqueceu jamais, evidente, que é a tua entrada no Vira-Virou como cantador do samba, que é uma história deliciosa. Quer dizer, coitado do Ney Viana, que ele morre, e você tinha emplacado o samba. Como é que é bem a história? Porque é na véspera do Carnaval. É uma história que eu acho que eu não vi ninguém passar por isso, não. Foi na disputa do samba de enredo. Em 1989, a Mocidade veio com o enredo Elise, um trem de emoções. Até um samba de minha autoria e dos meus queridos Dico da Viola e do Dr. Cadinho. Nesse mesmo ano, já para o Carnaval 90, a Mocidade viria com o enredo Vira-Virou, a Mocidade chegou com o queridíssimo Renato Lage e a sua mulher Lília Rabelo, né? Que trabalharam aqui na casa, isso, né? Total. Que maravilha, dois grandes profissionais. Então, esse enredo contava a história da Mocidade. Em plena quadra, o Ney Viana, que foi uma das maiores vozes que o samba de enredo conheceu, teve um infarto fulminante do miocárdio, caiu durinho na quadra. Morreu. Caramba, que coisa. Sábado para domingo. Aí, domingo, teve o enterro, aquela coisa toda. Segunda-feira foi a disputa e quarta-feira era a gravação já do samba de enredo, e 4 meses depois, era o Carnaval. Aí o doutor Castor mandou me buscar debaixo do chuveiro, o Chiquinho, diretor de Carnaval, né, foi lá, me tirou com sabão aqui na orelha. Vambora, você já fechou comigo, a parada está resolvido, você vai assumir esse lance aí. Eu falei, mas que lance? Não, você já fechou comigo, está resolvido.
Tá resolvido o quê, mas pelo amor de Deus? Você chega na minha casa assim, dessa maneira e... Conclusão, me levou para a quadra da mocidade, estava lá a diretoria, o Paulinho de Andrade, na época, liga para o doutor e fala, pai, o Paulinho aceitou. Eu cheguei lá e disse, ó, o papai mandou te buscar. Ele mandou eu aceitar qualquer coisa. E você... Aí eu falei, como é que é? E aí, deu no que deu, eu aceitei. 4 meses depois, a Sapucaí inteira explodiu com isso aqui assim, ó. Ah, virou, a mocidade chegou virando. Nas viradas... Faz um dó aí para ficar mais rico, faz. Henrique Vinícius, virou. A mocidade chegou virando nas viradas dessa vida. Um elo, uma canção de... Olha, virou! Ô Vera, a coisa deu tão certa, faz um mi menor, que no ano seguinte, a mocidade veio com esse enredo aqui, aí eu peguei o bicampeonato, eu não, todos, né? Porque isso é um trabalho de equipe. Naveguei no afã de encontrar um jeito novo de fazer meu povo delirar. Olha que delícia. Agora faz um som. Aí eu compus isso aqui, entrou agora para a galeria dos 10 maiores samba de enredo de todos os tempos. Sonhar não custa nada e o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Estrela de luz que me conduz. Estrela, ela tem que prosseguir com as entrevistas, né? Que me faz sonhar. Tá legal? Olha, Paulinho. Muito bom. Nasceu. Vamos que vamos. Vamos fazer intervalo, rapidinho. Então... Alô, sem censura! Alô, Vera, chegou! É contigo mesmo, vai lá. Gente, e ele não estraga a voz dele. É um gênio. Precisamos chamar a fonoaudióloga de ontem para conversar com ele. Então, Camilinha, aqui temos de perguntas e comentários. Chegou a hora do pessoal de casa comentar. E eu trouxe aqui alguns comentários, ó, o José Benasson, de Montevidéu, Uruguai, está assistindo, mandou um salve. O Jorge, de Natal, também. O Tassi Gomes, de Pernambuco, também. E aí tem uma pergunta aqui do Alexandre, perguntando onde ele pode comprar o CD do Paulinho. Ali na Travessa Arlequim, do lado da Alerj, tem também na Rua São José. E as plataformas digitais, né? Já está entrando essa semana em todas elas. É porque pode comprar pela internet, né? Quando tem nessas... Quem quiser o CD físico mesmo, pode pedir pela internet, porque aí vai na Travessa e compra. Né? paulinhomocidade@gmail.com. Manda que a gente manda. Ok. Beleza. Maravilha. Vamos conversar com a Joviana Quintes. Avante. Pode ser. Para frente. Me conta, você tem um estudo, você tem inclusive um livro que ganhou o Jabuti em 2011, verdade, não é isso? Que já falava sobre esse estudo de violência na escola, esse problema da criança enfrentando essas situações. Agora, o que nós temos? Pois é, na verdade eu trabalho num departamento de estudos sobre violência, então assim, a gente tem uma variedade de pesquisadores investigando sobre principalmente o impacto da violência na saúde, tá? Eu trabalho mais com criança e adolescente, então em função disso que tem o livro, esse livro que ganhou o Jabuti, que a gente fez a gente faz até assim, no Brasil inteiro cursos de capacitação para professores. Então, falando desse livro especialmente, a gente fala muito da violência que acontece na escola, tá? E que afeta de maneira assim, significativa a vida dos adolescentes, das crianças, dos próprios profissionais que trabalham na escola. Então, assim,
é um tema que ainda tem poucos estudos no país, mas assim, que merece muito atenção, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, assim, a escola é o lugar assim, que as crianças passam a maior parte do tempo e muitas coisas acontecem na escola, tanto de situações de violência, quanto também situações que podem inibir e prevenir situações de violência, né? Porque a gente fala tanto assim das coisas negativas que a violência traz na saúde, mas assim, muitas coisas podem ser feitas mesmo em situações de violência, mas para os efeitos não serem muito graves para a saúde das crianças, das famílias, enfim. Joviana, a gente está falando de que violência? De uma violência inerente ao ser humano, ou seja, a violência de crianças que se machucam, de adultos que machucam crianças, ou a gente está falando de um clima de violência no Rio de Janeiro, dentro das comunidades? De que violência a gente está falando? Ótima pergunta. Porque, na verdade, são duas coisas, né? Uma que as violências não são tão separadas assim, né? Uma criança, por exemplo, que vive numa comunidade, ela vive a violência na sua casa, na relação entre os pais, muitas vezes, na relação dos pais com ela, na escola, na comunidade com os amigos, enfim. E tem essa sensação que no Rio de Janeiro que a gente está vivendo hoje, que é essa sensação de insegurança muito grande que a gente está vivendo em função das situações da violência urbana que está hoje em dia afetando assim, a todos. Assim, mas quando a gente fala de violência, a gente tem desde essa violência que acontece assim, no ambiente doméstico, que assim, é muito grande, é bem assim, significativo. A gente não fala, apesar de já ter muita campanha, leis inclusive de proteção, assim, mas ainda é muito grande mulheres, crianças, adolescentes que sofrem assim. E aí, pensando não só na violência física, né, que a gente associa também muito a violência ao bater, enfim, a violência sexual, mas também tem as humilhações, que é uma outra forma de violência. E os estudos vêm apontando que, às vezes, são até mais, assim, produzem impactos mais severos do que até, por exemplo, uma violência física. Então, assim, são naturezas diferentes dessa expressão da violência, desde a violência física, passando pela psicológica, que seriam essas humilhações, enfim, e até a violência sexual, que é uma violência das mais graves. Em relação ao clima de violência, você consegue fazer alguma comparação entre épocas dentro dos teus estudos? A violência sempre existiu, né? Assim, você até falou em relação à violência, assim, que está inerente ao ser humano, assim, isso existe em correntes, assim, estudiosos que pensam de maneira diferente. A gente tem um pouco, assim, tem linhas diferentes em relação assim, à agressividade e à violência. São conceitos assim, distintos. A violência se dá sempre numa relação, né? Precisa do outro para essa relação de violência se dar. E a agressividade seria esse instinto mais, esse impulso mais até às vezes de sobrevivência, nem sempre é uma coisa negativa, né? Mas a agressividade também às vezes pode te impulsionar até para a vida, essa energia mais assim agressiva. Quando a gente fala assim, de violências, né? Porque é bom que a gente utilize assim, essa definição de maneira mais plural. Então, é que a gente vê assim, essas variadas formas de expressão, né? E aí, assim, pensando na criança, na comunidade, que eu acho que foi muito aquela reportagem do domingo, né? Que o Globo nos procurou. Assim, na comunidade existe essa violência muito do cotidiano, né? Então, assim, podem decorrer problemas sérios em função disso, mas também pode acontecer uma banalização, que é isso muito que a gente ouve também quando a gente vai entrevistar famílias, que tem, sim, um impacto, sim, importante na saúde, assim, que a gente pensar desde os homicídios até problemas de depressão, de ansiedade, enfim. Mas também, assim, tem problemas, assim, de outras naturezas, né, assim, que impactam, assim, as lesões, assim, os suicídios, são, assim, uma série de problemas que a violência pode afetar as famílias, assim, de maneira muito significativa. E o que eu fiquei muito impressionada é que, como são consequências psicológicas, mentais e de comportamento, as coisas são de difícil
diagnóstico, no sentido que você pode estar muito bem, como um menino de 14 anos que sofre AVC, como é que você vai vincular isso com o cotidiano de que tem muito tiroteio na comunidade dele? Ou então, uma pessoa que fica muito deprimida, de repente perde a avó e fica numa depressão horrorosa. São coisas que são difusas e imprecisas. Exatamente. Mas que você, para conseguir detectar, demora muito. Mas isso acontece, né? Exatamente. Assim, a ciência, assim, né, tem métodos científicos que buscam exatamente, assim, saber exatamente o impacto de um evento desse para ocorrer, por exemplo, enfim, um AVC ou, enfim, alguns outros desfechos de doenças, assim, nas populações. Assim, no nosso departamento que a gente estuda sobre violência, assim, a gente estuda mais o impacto na saúde mental, tá? Que isso, assim, a gente vê muito evidente, assim, de como que violências que acontecem na infância, assim, ainda tem impacto, assim, importante até a vida adulta, na forma que a pessoa enxerga o mundo, na forma como a pessoa se relaciona com as outras. Se a gente pensar o abuso sexual, na relação de desconfiança que ela tem com os seus parceiros no decorrer da vida. Então, assim, isso, assim, é certo, assim, que traz muitos prejuízos, assim. A violência, assim, é um evento, assim, desde os mais leves até os mais severos, que pode trazer impactos importantes. E aí, se a gente pensar na saúde mental, a gente tem a depressão, tem os transtornos, né? O transtorno depressivo, da ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, que está diretamente relacionado a um evento, né? Assim, algum trauma que a pessoa viveu, e a violência é um desses traumas. Então, assim, na saúde mental, a gente tem uma série de transtornos que decorrem de forma, assim, bem direta de situações de violência. Quem é que é o público-alvo desses estudos que vocês fazem? A gente tem feito estudos, como nós somos um grupo extenso, eu trabalho mais no grupo de criança e adolescente, mas a gente tem até, pensando nas faixas etárias do ciclo de vida, a gente tem até os idosos. Se a gente for pensar, a gente tem situações de os idosos, quais são as violências que afetam mais esse grupo? É a negligência, é o suicídio, que assim, é uma violência contra si mesmo e que nessa faixa etária embora seja um número pequeno, mas tem crescido no decorrer dos últimos anos. A gente tem um estudo, assim, bem importante sobre isso, que vem falando sobre esse isolamento social, né, dessa fase da vida e como que isso traz prejuízos até o ponto da pessoa cometer um suicídio. E essas crianças, basicamente, você está ligada à rede municipal e estadual? Já que são crianças em escola. Isso, a maior parte dos estudos que eu já fiz e que a gente faz o nosso público privilegiado são as escolas, porque é o lugar onde, assim, pensando na pesquisa, é um local mais fácil da gente acessar. Mas a gente tem trabalhos em serviços de saúde, a gente teve um trabalho bem interessante que a gente entrevistou familiares de pessoas que perderam filhos por homicídio. Isso é interessante. Bem interessante. Então, assim, a gente vê assim, que essas pessoas, essas famílias, elas não são ouvidas, né? Então, assim, a gente tem uma série de casos que acontecem cotidianamente. E depois a gente fica sabendo, assim, que às vezes a pessoa teve uma depressão bem importante depois de um tempo, outras até morreram. Então, enfim, é uma tristeza tão profunda que às vezes esse evento, né, que é a perda de um filho em decorrência de uma violência, que não é qualquer, né? Exatamente, que não é qualquer evento. Então, assim, isso também produz consequências, assim, importantes para a saúde daquela família. E não só pensando na mãe, mas também nos irmãos. Enfim, às vezes irmãos muito jovens, mas que isso tem um significado importante na vida dessas pessoas. Maravilhoso esse estudo. Como é que a gente tem acesso aos estudos desse teu grupo? Olha, a gente tem algumas publicações, mas a gente tem uma página a página não é atualizada, mas a gente tem os contatos, né? Isso. Tem outras questões que nem sempre a gente consegue, mas tem o nosso contato, então quem quiser acessar é www.claves.fiocruz.br. que tem nosso telefone, tem os e-mails, então podem entrar em contato. Maravilha. Esse trabalho que vocês estão fazendo, né? É muito importante. É muito importante, porque são sentimentos muito solitários, todos eles. Então, a gente falando sobre isso é uma forma de abraçar uns aos outros. De compartilhar, né? E aí, uma coisa importante que eu não falei é a questão do apoio social, né? Porque o que a gente vê todas as pessoas que sofrem violência,
se a pessoa tem uma referência, e pensando na criança, pode ser a família, pode ser um vizinho, pode ser um professor, mas se tem essa pessoa de referência que dá um suporte para aquela pessoa, os efeitos daquela situação de violência costumam ser menores do que uma outra que não tem apoio de ninguém. Então, assim, é importante que essa rede, e aí pensando nas escolas, pensando nos serviços de saúde, enfim, uma série de pessoas que podem contribuir para isso. E que dá para fazer coisas, né, E que dá para fazer. A gente tem que acreditar que dá, né? Dá sim. Vamos conversar um pouquinho com a Anne sobre o livro dela que ela está lançando. Então, vamos lá. Quando é que você está lançando? Onde é que vai ser? Tudo direitinho. Então, o nome do livro é Estilo de Vida Orgânico. O lançamento vai ser na livraria Travessa, do Shopping Leblon. Gente, amanhã. Travessa tem monopólio das coisas aqui, pelo visto. Livraria Travessa, do Shopping Leblon, amanhã, dia 18, quarta-feira, às 19 horas. Daí a gente vai fazer, antes da sessão de autógrafos, vai acontecer um bate-papo sobre mudança de estilo de vida. Então, convidei uma médica, que é cardiologista, escreveu o prefácio do livro, para a gente fazer um bate-bola sobre as dificuldades da mudança de vida, mudança de estilo de vida e de que forma a gente consegue fazer isso de forma mais prática. Você sabe que foi a coisa que mais me chamou a atenção no seu livro, foi justamente esse prefácio, por causa da frase, porque a doutora conta uma história dizendo que você foi fazer uma palestra para os médicos cardiologistas. Olha, a gente sabe que médico tem um profundo desprezo por todos os outros que não são médicos, né? Então, são seres não inferiores. Não é bem assim. Tô brincando, Anne, eu tô brincando. Mas a verdade é que os médicos, eles se acham muito. Então, quando eles aceitam ouvir um profissional, por exemplo, põe médico e fonoaudiólogo, ele olha para o fonoaudiólogo, claro, entendeu? Ele olha para o nutricionista, sim, entendeu? Psicólogo, eles olham assim. Mas existem os médicos e parece... Bom, enfim, eu quero contar o seguinte. Ela fez a palestra para um bando de cardiologistas, né? E eles adoraram ela. Eles adoraram e entupiram a Anne de perguntas, não foi isso? Exatamente, foi em 2012 isso. E, então já tem aí alguns anos e na época... Então, enfim, logo depois dessa palestra, devia ter uns 100 cardiologistas na plateia. Muitas perguntas surgiram e a forma que eu conduzia, né, a discussão foi um pouco mais abrangente do que essa visão reducionista da alimentação que é hoje, né? Essa visão de coma fibra, não coma glúten. Então, eu tentei, nessa apresentação, trazer uma visão mais ampla, mais integrativa, né, menos de terrorismo nutricional. E aí eu acho que agradou, né? E no final ela falou, poxa, Anne, por que você não faz um compilado aí dessas informações e escreve um livro? Eu falei, quem sabe um dia, né? 3 anos depois, quando eu entrei de licença maternidade, que eu tive um pouco mais de tempo, porque a vida é corrida para a gente parar para escrever um livro. E daí eu sentei e redigi a obra. E foi muito bom ter essa oportunidade de simplificar um pouco mais a nutrição e dar acesso a um número maior de pessoas ao conteúdo. Eu acho que é um livro muito simples, está muito gostoso de ler e eu acho isso exatamente o que você falou. É um livro muito sem preconceito e sem muito aquele tipo assim, não coma glúten porque glúten significa não sei o quê. Você diz, não é bem assim. Igualzinho que você falou comigo, né, quando eu falei dos médicos. Bem assim, não é bem assim ao teu livro. A gente às vezes a gente vive com muita regra, né? Regra alimentar, regra de que o médico é soberano, e eu acho que não dá pra gente resumir a isso, né? Eu tenho muitos médicos parceiros, até porque eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, sou professora da UERJ, então a gente não faz pesquisa sozinho, né? Então, no meu grupo de pesquisas envolve vários outros profissionais, né? E eu acho que essa troca também entre os profissionais ela é muito importante para que você tenha uma boa prática clínica, né? Então, uma das coisas que eu coloco no livro, até o título é comprido, né? Estilo de Vida Orgânico, integrando os saberes do corpo e da mente através da nutrição baseada em evidência. Que é exatamente isso, a gente trazer um pouco, não só dessa teoria, das evidências científicas, mas trazer para uma prática clínica, né, para uma visão do cuidado centrado no paciente e não generalizando a informação. Porque hoje, muitas vezes, um artigo é publicado
e cai no senso comum, cai nas redes sociais. Eu isolei uns tópicos. Na página 4, você fala uma coisa utilíssima. Produtos... Que bom que você leu, li. Não, eu li primeiro porque eu adoro o assunto. Que bom. E segundo porque o livro está muito fácil de ler mesmo, ele está gostoso de ler. Então, na página 4, produtos com mais de 5 ingredientes. Não comprem. Não comprem, entendeu? Porque tem maltodestrina, não sei o quê. Se tiver assim, leite e açúcar, tá bom. Tá bom. Isso? Mais de 5, adorei isso, isso é uma dica muito boa. Não, então, a gente tem, o Ministério da Saúde, ele escreveu, né, enfim, um grupo de pesquisadores escreveu o Guia Alimentar para a População Brasileira. Estou louca para trazer como é que é o nome dele? Monteiro aqui. Carlos Augusto Monteiro. E muitas vezes esses guias alimentares, no mundo inteiro, eles são escritos para profissionais de saúde. Então, o primeiro guia alimentar que foi escrito para a população foi o Guia Brasileiro, e ele foi traduzido para todas as línguas praticamente do mundo, pela simplicidade da informação, né? E uma das coisas que ele pontua, né, que aparece no guia, é a importância da gente fazer a base da nossa alimentação de alimentos in natura e consumir menos alimentos processados ou ultraprocessados. E existem várias formas de a gente classificar esses alimentos, e uma delas é por listas extensas de ingredientes. Então, muitas vezes a gente pega um pacotinho de biscoito ou algum outro alimento e o rótulo nos diz uma série de coisas. Sem gordura, sem glúten, e muitas vezes confunde a nossa escolha alimentar. Então, uma das dicas que eu trago no livro é da gente tentar, de repente, no lugar de se seduzir pela embalagem, olhar os ingredientes, se tiver aquela lista comprida e com nomes que a gente nem conhece o que são, né? Xarope de frutose, corante 1, 2, 3, enfim, que a gente não reconhece como alimento, então isso não é uma boa opção para fazer parte do seu dia a dia. Não significa que você não possa comer, claro, né? Mas não precisa fazer parte do lanche, da merenda de uma criança, não precisa fazer parte do dia a dia. Então, essa dica, mais de 5 ingredientes, corta. Super bom. Muito bom. Outra coisa, pimentão, cenoura, pepino, morango, abacaxi, alface e tomate são os hortifruti grangeiros que mais tem agrotóxico. Ou seja, por favor, todo mundo comendo orgânico. Repete a lista aí, repete a lista. Essa lista. Página 9. Eu te dou o livro. Deixa eu comprar. Antes que surja, né, essa questão de que os orgânicos são caros, exatamente. Eu trouxe alguns alimentos que têm um teor maior, que têm uma quantidade maior de agrotóxico. É claro que às vezes o acesso é difícil do alimento orgânico, né? A gente não pode ignorar isso. Muitas vezes o orgânico é mais caro, realmente. Muito mais caro. Mas uma dica, se a gente não puder consumir esses alimentos orgânicos, pelo menos dá preferência ao consumo do alimento da safra, né? Então, aquele alimento que está na época. E ela dá a lista da safra. Eu dou a lista da safra. Às vezes não é nem questão de ser mais caro, a gente não encontra. Também é muito difícil você Existem muitos sites, enfim, existem muitos sites hoje. Bom, página 23, tem não comer, não comprar. Bom, além dela recomendar o guia de alimentação, eu adoro esse guia de alimentação, tem uma lista de coisas maravilhosas. Eu marquei tudo aqui, é uma lista assim de 20 coisas. 23, não é isso? Eu não vou lembrar o nome da página. Você não vai lembrar, olha aqui. 23 coisas, não compra, entendeu? Vou sortear uma. Iogurte, bebidas lácteas, adoçadas e aromatizadas. Pronto, não comprou. Vai ter mais de 5 ingredientes, entendeu? Então, muito bom, conselhos muito bons. A ideia, assim, você está trazendo alguns pontos, mas eu queria só deixar claro que a ideia do livro não é de restrição, tá? Não, mas são dicas. A todo momento eu tento trazer, assim, o primeiro capítulo é um capítulo que eu falo sobre as escolhas alimentares, como a gente tentar fazer escolhas melhores, mas não necessariamente a gente precisa, não é um livro que eu estou demonizando e nem dizendo que não pode ser consumido, mas que são alimentos que muitas vezes a gente acredita que são extremamente saudáveis, como consumir um iogurte desnatado, enfim, e que na verdade ele é considerado um alimento ultraprocessado pelo guia, então é mais para servir como um alerta, tá? Só pra... Gente, olha só. Cheio de coisas assim. Da receita, tem tudo. Muito bom, adorei o livro. Vou dar pro meu filho. Olha só, você tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. Enfim, como eu falei, eu sou professora da UERJ e às vezes a gente, hoje em dia com as redes sociais, né, com Instagram, Facebook, YouTube, eu acho que é importante a gente estar presente para até dar acesso a um número maior de pessoas, né? Então, o canal do YouTube é Anne Belo PhD.
tá? Então, toda semana eu coloco 2 vídeos de alimentação, nutrição e saúde, justamente para desmistificar essas questões relacionadas à alimentação. Então, não é um canal de restrição, não. É um canal de orientação sobre alimentação e saúde. Muito bom. Vamos para o intervalo? Bom, voltamos. Deixa eu passar a palavra para Camila Abreu. Olha, tem uma pergunta aqui da Dilce, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta se você conhece kefir e se ele é benéfico a qualquer pessoa. Claro, conheço o kefir. Eu não posso generalizar aqui se é qualquer pessoa. Na verdade, é uma cultura de bactérias que faz como se fosse uma fermentação, né? Então, você pode fazer essa fermentação tanto utilizando água com açúcar ou leite. E ele é saudável, mas a gente não sei, de repente uma pessoa imunodeprimida possa trazer algum risco, tá? Então, não é totalmente 100% seguro para todos, mas é um excelente alimento. Maravilha. Vamos conversar, Débora, um pouquinho? Daqui a pouco, está muito pouco já. O espetáculo está em cartaz na... Livraria da Cultura, né? Teatro Eva Hess, dentro da livraria. Tem um teatro que é charmosíssimo. A gente está de quinta a sábado, quinta, sexta e sábado, às 19 horas, até dia 26 de maio. A dramaturgia do Diogo Liberano, a minha direção, e com um elenco sensacional, o Coletivo Ponto Zero, né? Que é uma companhia de Salvador, que é o Lucas Lacerda, a Bruna Scavuzzi e a Brisa Rodrigues, mais Leandro Caldeira, Leandro Soares e Orlando Caldeira, a dupla do Mix. Maravilhosa. Quer dizer, o texto é inteirinho do... O texto, a dramaturgia é do Diogo Liberano. Do Diogo Liberano. Isso, tirando um texto final que encerra a peça, que é de autoria do Orlando Caldeira, mesmo a pedido do Diogo. E ele faz muito autoral, ele sai do personagem total e é muito bonitinho. Conta um pouquinho da história para as pessoas saberem. Então, galera aqui do sofá e aí de casa. LTDA é um espetáculo que fala sobre esse mundo das fake news, né? Que é um universo relativamente novo para nós, né? Assim, e ao mesmo tempo muito... dentro da nossa vida agora, né? Como lidar com isso, né? E o teatro tem esse papel, né? A gente não está lá necessariamente só para ser amado ou aplaudido, né? A gente está ali para lançar luz sobre algum tema que seja relevante, sobre alguma coisa que a gente queira dizer. E agora, principalmente, então, Pois veio a calhar com todo esse escândalo do Facebook, que realmente, de repente, as fake news, todo mundo disse assim, ninguém achava que tinha nada a ver, né? Mas, de repente, as pessoas descobriram que tem a ver com o nosso cotidiano. Você está no Facebook, está achando o quê? Que está protegido? Verdade. Não tem proteção. E tem uma coisa da gente associar ao que é veiculado com uma verdade absoluta. Isso. Né? E de quebrar com isso, e de entender, às vezes, que pode ser a opinião de uma empresa, de uma única pessoa. Né? Aprender a não tomar como verdade absoluta tudo aquilo que chega até você. Né? Então, assim, é uma fábula, óbvio, né? Se passa num prédio comercial onde há uma empresa que fabrica fake news e um jovem tentando entrar ali, arrumar um emprego, mas ao mesmo tempo tendo que entrar naquele esquema, e a gente vai dizendo qual é o esquema de uma forma muito ácida, divertida e, às vezes, triste também. É triste também, mas tem uma coisa jovem. Tem. É um espetáculo que fala do jovem, que fala da fé do jovem. O tema é jovem, né? Quanto tempo a gente ouve falar sobre esse termo, fake news, né? Então, é uma coisa que tem uma juventude ali muito interessante. Eu gostei muito dos dois, tanto do Leandro, que faz com muita verdade aquilo tudo, e eu adorei a figura do Orlando, que faz um narrador. Sim. Os baianos são deliciosos, porque realmente, de repente, você tem 3 baianos em cena. Eu digo, gente, o que está fazendo 3 baianos em cena? Porque o sotaque é delicioso, né? Delicioso. Não tem coisa mais deliciosa que aquilo. 3 juntos, isso é um grupo, com certeza. Exatamente, são, né? Uma companhia de teatro de Salvador chamada Coletivo Ponto Zero. Deixa eu passar o videozinho, porque aí a gente tem uma ideia. Pode e dá para falar em cima do vídeo? Pode, eu acho que sim. Eu não sei qual é o pedaço que vocês escolheram. Vamos ver. Também não sei, vamos ver.
transparente está apoiada em 2 cavaletes brancos de metal. Essa mesa está entre 2 sócios de uma empresa. E eu tenho medo de estar servindo a uma coisa que não é nada do que eu acredito. Você acredita no quê? Ah! Chegou a hora da gente romper. Mas é por isso que nós estamos juntos. Simplesmente porque a gente não concorda um com o outro. Uma instituição voltada para a pesquisa e a divulgação de ideias que procuram informar e influenciar instâncias governamentais e a opinião pública no que tange à adoção de determinadas políticas públicas. Eu achei curiosa a escolha do verbo influenciar. É preciso afogar no escuro essa gente doente. Doente por uma única ilusão. As pessoas falam de explodir as coisas. Mas se você tá vendo como explodir e não ser soterrado. Isso foi uma pergunta? Não é pra você. E tá bonito, Débora, você conseguiu, porque evidentemente é um espetáculo que tem poucos recursos, tem pouco cenário, você conseguiu Inclusive eu assino o cenário justamente por conta da falta de recursos, assim, não preciso dizer, todo mundo sabe, a gente vive um momento terrível, sombrio, e principalmente também em relação à cultura, que é sempre a primeira a ser abalada, então a gente tem que usar cada vez mais criatividade para poder... Não, você encontrou soluções. Entendeu? Exatamente. Claramente que funcionam. Quer dizer, ainda por cima tem um narrador e o teatro tem essa facilidade, né? Por exemplo, se eu chego agora e falo que seu nome é Vicente, você tem 7 anos, e todo mundo vai acreditar, porque no teatro vai acreditar, né? Porque existe uma coisa que é aquela combinação. Se eu digo que agora aqui tem uma cadeira, terá a cadeira, né? Porque justamente estimula essa coautoria, né, de quem está assistindo. O espectador de teatro jamais será um passivo, né? Ele vai estar sempre, assim como no livro, vai estar sempre convidado a criar junto com a gente aquilo. E a energia, a troca, né? E é isso, a gente está passando por um momento de recursos muito escassos, um momento muito difícil. E que a criatividade, ela agradece. Exatamente, a criatividade agradece e, ao mesmo tempo, cada vez mais torna-se um lugar para falar sobre isso, né? Sobre nós, discutir o nosso tempo. E como é que foi trabalhar? Você conhecia todo mundo? Eu conhecia todo mundo. Não, se bem que a Bruna e a Brisa eu não conhecia. Eu conheci o Lucas, que chegou até mim convidando para dirigir e foi ele que te chamou. Foi ele que me chamou. E aí você pegou os 2 cariocas. Isso, aí eu conheci as meninas, aí trouxe os 2 cariocas, trouxe o Diogo, aí fui trazendo as pessoas. Ficou uma coisa brasileira muito agradável. Ai, obrigada. Ficou um prato colorido, sabe? Tem uma coisa que é importante você ver em teatro, né? Tem uma coisa maior do que o Rio de Janeiro, né? Ou maior do que São Paulo, do que Rio, São Paulo. Ficou uma coisa... sobre nós, humanos. E aí fica muito... Eu gostei muito da peça, gostei muito. E todo mundo gostou. Você sentiu, né? Você não sentiu? Eu senti também, eu tenho sentido que o espetáculo está chegando, isso é importante. E a gente abre esse espaço. As pessoas reagem o tempo todo. Sim. Não tem... ninguém... todo mundo entende tudo. A gente não tem a sensação que escapou coisas ali, não. Que legal. E eu gosto muito, acho muito bom o texto e acho revigorante. Que bom te ouvir, que bom, fico feliz. Então vamos lá, repete de novo. Então, Teatro Eva Hess, o Eva Hess fica dentro da Livraria Cultura, ali na Cinelândia tem metrô do lado. Para ir, para voltar, é muito seguro. O espetáculo é às 7 horas, né? Quinta, sexta e sábado, LTDA, dramaturgia do Diogo Liberano e direção minha. Olha, tem essa vantagem, eu adoro isso do teatro. Você não quer ir para o palco? Você vai cantar agora, sabia? Eu vou, você mandou, eu estou aqui para cumprir. Não, tudo bem. Não, mas é porque eu queria comentar uma coisa do teatro que eu adoro, que esse teatro ele só funciona a semana inteira, mas não funciona nunca no domingo. Não. Porque a livraria fecha. Então, é o teatro que todos os atores querem trabalhar. Aliás, sábado, gente, sábado não vai ter espetáculo porque é feriado. Tem isso na livraria. Domingos e feriados, mas de resto estamos lá, até 26 de maio. Então, isso é muito engraçado. Os atores adoram ir para esse teatro, porque eles têm a vida, entendeu? Domingo não trabalha. É uma delícia isso. É muito bom. Você vai viajar depois ou não? A gente quer muito viajar, né? Agora, voltar para a luta, como é que né? Ter que reproduzir, arrumar algum lugar que se interesse e ajude a gente a levantar
de novo, né? Porque cada vez que você sai de um lugar, exige um recurso para você ter que levantar de novo, mas a gente tem conseguido aos trancos e barrancos. Primeiro vai começar. A Bahia, muito provavelmente, a gente vai. Gente, olha, adorei esse programa hoje, muito bom, muito obrigado. Débora, foi um prazer tê-la aqui, Ani, querida. Obrigada. Josiana. Agora me diga uma coisa, seu Paulinho Mocidade. Pois não? O que a gente vai fazer agora que o programa está acabando, porque a gente vai para o Facebook, depois a gente só volta amanhã às 5h30 da tarde, mas agora a gente vai terminar o programa com o senhor e com o Henrique e com o Vinícius. Como é bom. Como é bom, até a palavra, a frase já é muito gostosa. Como é bom. É bom o quê? É bom falar de amor. E depois a gente vai cantar pro Facebook Ponto de Crochê, que é do Paulinho Mocidade e do poeta Paulinho Rezende. Tá bom? Beleza, tá muito bom. Muito obrigada. Pode começar. Como é bom ter certeza desse amor, me entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Como é bom ter certeza desse amor, me entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Quando terminar o dia e o cansado, corro pra te encontrar. Você já me aguarda, sorriso mais lindo. Feliz eu vou indo, não posso esperar. Um banho gostoso você põe à mesa, a noite chegando pra gente se amar. Vou bater a porta na cara do mundo, a vida lá fora nem vejo, deixa pra lá. Como é bom ter certeza desse amor, entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Como é bom ter certeza desse amor, me entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Quando terminar o dia e o cansado, corro pra te encontrar. Você já me aguarda, sorriso mais lindo. Feliz eu vou indo, não posso esperar. Um banho gostoso você põe à mesa, a noite chegando pra gente se amar. Vou bater a porta na cara do mundo, a vida lá fora nem vejo, deixa pra lá. Como é bom ter certeza desse amor, entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Como é bom ter certeza desse amor, entregar de corpo e alma. Obrigado, Henrique. Obrigado, Vinícius Sete Cordas. Como é bom ter certeza desse amor, entregar de corpo e alma, me aquecer no teu calor. Agora engrena já no próximo, pra gente já começar assistindo. Qual vai ser depois agora? Ponto de Crochê. Então, por favor. Paulinho Rezende, meu poeta, um beijo grande pra você. Você é meu bem-querer, você, meu amanhecer. Prazer, foi bom conhecer. Você, meu pedacinho de glacê. Vou eu, a luz pra guiar você. Se o favo de mel arder, se o mel desamar, tudo acabar e o mal morrer. Vou ser o colo pra te aquecer. Boêmio deixei de ser, não sou mais da lua, a culpa é sua e vou dizer por quê. Meu coração tá pra lá de apaixonado pelo meu amanhecer. É que você me encontrou desalinhado, deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Meu coração tá pra lá de apaixonado pelo veneno do seu malacochê. É que você me encontrou desalinhado, deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Você
você, você, você. Você é meu bem-querer, você, meu amanhecer. Prazer, foi bom conhecer. Você, meu pedacinho de glacê. Você, o colo pra te aquecer. Boêmio, deixei de ser. Não sou mais da lua, a culpa é sua e vou dizer. Meu coração tá pra lá de apaixonado pelo veneno do teu malacochê. É que você me encontrou desalinhado, deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Meu coração tá pra lá de apaixonado pelo veneno do teu malacochê. É que você me encontrou desalinhado, deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Deu um laço amarrado no meu ponto de crochê. Você, você. Arrasou! É tudo nesse nível, né, seu Paulinho? Que delícia. Tudo nesse nível. Né? Beleza, Fechou? obrigada, hein? Fechou. Senta lá que a gente tá no Facebook agora. Ah, não, ainda Linha. tem mais Não, um jogo. a gente ainda tá ao vivo, gente. A gente continua A mais gente um continua ao pouquinho. vivo, olha só. Que agora a gente vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Isso. Um dos comentários aqui foi da Paulina Barros. Ela comentou: que voz, Paulinho, e muito lindo esses olhos. Jesus! O Raul Nilo de Maceió, ele falou que ele adora o Sem Censura e ele gostaria de saber quando o sambista vai estender a sua turnê até Alagoas. Opa! Não vai demorar não, já já vou estar aí. Aliás, tem um amigo também meu do Piauí, tá aí pertinho, né? Fortaleza também, essa área toda aí, vamos chegar. E quem falou de meus olhos, muito obrigado, né? Para você. E o querido José Bessasson, que é um jornalista lá do Uruguai, está lá em Montevidéu nos vendo. Né? Hoje ele entrou cedinho para mim, tô ligadão. E vocês, aliás, eu não perco Sem Censura. Olha que coisa legal, bonita. que legal. Todos os dias ele assiste lá em Montevidéu. Em Montevidéu, então, é pelo Facebook, né? Sim. Olha, gente, você fica falando mal da internet. Não fico Ô, nada. Débora. Eu fico só expandindo, igual o livro dela. Tem coisa boa, tem coisa ruim. A gente taxar esse maniqueísmo aí que não dá, né? Olha só, tem muito fake conta, news Débora, o que você acabou de receber pelo seu... Ah, não, foi a crítica do... Eu fiz um filme com a Júlia Rezende ano passado, a gente participou do Festival do Rio, chama Como é Cruel Viver Assim. Aí saiu uma crítica do Festival de Chicago, que eu fiquei particularmente bem feliz e emocionada. Que elogia você pra caramba como atriz. Foi. Que legal, e o legal, filme também. Muito Tem uma bom. pergunta aqui da Ana Maria para Débora. Ela queria saber a sua opinião de como se defender dos ataques dos fake news por trás das notícias, onde também tem pessoas falsas escondidas, né, fazendo as fake news. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter acesso à informação, né? A gente justamente sempre desconfiar também da facilidade com que as coisas chegam até nós. Eu acho que sempre o trabalho para se proteger de tudo isso é a informação e a sua relação com ela, né? A gente tem que, assim, se a coisa é importante para nós, a gente tem que saber sobre ela, né? E, assim, em uma fonte só, acho complicado. A né? gente não pode ser ingênuo para certas coisas e desconfiado para outras. As pessoas são muito desconfiadas na vida e, de repente, na internet vira um bando de ingênuo que acredita em tudo. Pelo amor de Deus, né? Não é? Não pode ser, Principalmente né? em relação à alimentação, né? Que parece internet terra de ninguém. Você vai replicando aquilo. Verdade. Muito... Aí, Camilinha. Tem uma pergunta aqui para Joviana, da Lígia Pereira. Ela pediu para você falar sobre a violência intrafamiliar. Como um fenômeno sistêmico, disseminado e que não é restrito às camadas mais pobres da população. Você concorda? Concordo, é isso mesmo. Assim, a violência familiar, ela está na cultura familiar, né? Desde bater a mãe que bate no filho, até das relações que o marido estabelece com a esposa.
Enfim, esse aspecto sistêmico que ela colocou, assim, é importante, que nessa forma de olhar a violência, assim, não existe vítimas e agressores, né? Todos são vítimas e agressores, assim, ao mesmo tempo. Então, porque tem uma dinâmica de violência naquela família e as pessoas se expressam daquela forma, ao invés de ter só aquele que é visto sob o ponto de vista de uma vítima e o outro sobre o lado ruim, né? É um pouco disso que a gente estava falando hoje, né? Nem todo mundo é só ruim, nem todo mundo é só bonzinho. Então, é um pouco, ela está trazendo um pouco isso, assim. E a violência intrafamiliar, assim, é isso, né? Assim, é muito comum nas famílias, entre as relações, assim, e aí falando de novo, não só do tapa, mas também das humilhações, assim, é um lugar onde, assim, apesar de ser visto de forma muito sagrada, né, a família assim, esse ambiente privado, mas, assim, as relações que acontecem nesse ambiente produzem muita violência. Então, é importante estar atento a isso. A Dils pergunta, né, se a violência dos outros faz com que fiquemos violentos também. Ou isto é uma questão de caráter, de índole ou de personalidade? Adorei essa pergunta. E aí, assim, a ciência diz, assim, que a forma com que nós somos tratados, assim, que a forma como, desde a infância, né, as relações que a gente estabelece, se a gente aprendeu a ser educado, por exemplo, através da violência, a tendência é que a gente reproduza isso nos nossos relacionamentos, aí com namorados, a tendência é essa, mas a gente também conhece situações que são opostas, né? A pessoa, às vezes, sofreu tantas violências e ela quer agir de forma totalmente diferente daquilo tudo que ela viveu. Mas o que os estudos normalmente apontam é para essa coisa cíclica, né? Que a pessoa sofre e aí... Aquele pai espancador, em geral, foi muito espancado quando era criança. Isso. Em geral, é isso que acontece. Temos dúvidas de nutrição. Da Nelly Guimarães, aqui do Rio, ela pergunta se no seu livro há somente leitura ou há também exemplos de alimentos bons para o consumo. Tá. Então, a ideia do livro é trazer um pouco mais de consciência nas escolhas alimentares. Então, tem o primeiro capítulo dele, fala exatamente sobre essas escolhas, como fazer as melhores escolhas, né, no nosso dia a dia. O segundo capítulo, ele já fala um pouco mais sobre a nossa relação com a comida, que está sendo muito conturbada, esses medos do que comer, se é saudável ou não é, nesse comer emocional, não comer por ansiedade, então a gente discute um pouco isso. E em seguida tem uma parte sobre receitas, sobre como ter um pouco mais de praticidade no dia a dia. Você pode comer carne com ela? Ninguém deixa a gente comer carne. Então, assim, não carne é um vermelha. livro, Vera, né? Acho que você deve ter sentido isso. Não é um livro, não é uma dieta, não é um livro que traz uma dieta pronta, tá? E não é um livro de receitas, né? Então, é uma proposta sobre algumas dicas para mudar tanto o estilo de alimentação quanto melhorar essa relação com a comida. E também eu toco em alguns pontos em relação ao estilo de vida, né? Então, sobre a importância da qualidade do sono, manejo de estresse, que tem tudo a ver com as nossas escolhas alimentares. Entendi. O Aprígio Lima de Osasco, ele pediu para avisar que ele já se inscreveu no canal. Eu também entrei aqui no YouTube, já me inscrevi no seu canal. E tem uma pergunta do Francisco, ele gostaria de saber sobre os produtos hidropônicos. Será que fazem bem? Existe estudos sobre eles? Peraí, o que é o hidropônico mesmo? O hidropônico, você deve ver verduras hidropônicas. Isso. Alface Rúcula hidropônica, aquela que não tem terra. Que não tem terra, né? Ela vem mais limpinha. Tem alguns estudos... Vem mais limpinha... Ela cresce visualmente, né? Mas tem alguns estudos dizendo que elas podem ter um pouco mais de contaminantes. Então, no mercado, seria melhor consumir a versão regular do que o hidropônico, tá? Então... Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Ela pergunta se é verdade que o alto LDL pode estar associado aos carboidratos simples e não às gorduras, como gema de ovo, por exemplo. O alto HDL pode LDL. O alto LDL pode... Sim. Então, ele Isso fala é o quê? sobre colesterol, né? Então, tem a partícula LDL, que é o colesterol ruim, tá? Então, por muito tempo, a gente associou o colesterol ruim à ingestão só de gorduras. Então, do tipo, a gente come muito ovo, muita carne vermelha, o LDL é alto, né? E hoje a gente já tem um pouco mais de clareza de que não é a gordura e sim o padrão alimentar. Então, eu vou dizer que não é nem só o carboidrato que ele está falando, né? Lógico, o excesso do açúcar, o excesso das farinhas
pode contribuir. Mas o que a gente sabe é que esse padrão alimentar mais saudável, ele estaria associado a um LDL menor. Tá? Então, hoje, o que eu falo muito no livro também é para a gente não ter essa visão reducionista do nutriente, entendeu? Como se o carboidrato fosse vilão, como se a gordura fosse vilão. Hoje, a comunidade científica defende que é mais importante a qualidade da alimentação como um todo do que de nutrientes isolados. Ela fala, por exemplo, bacana azeite de oliva, bacana manteiga. Agora, margarina, que tem quantos ingredientes? Muito mais que 5. Não, eu acho que tem... E quando foi lançada, era meio heroína, né? Tipo uma manteiga. A margarina. Né? Assim, eu acho que tem uma questão que vale a pena a gente pontuar aqui, só pra gente não esquecer. Há um tempo atrás, quando a dieta do Mediterrâneo veio à tona, né? E aí surgiu o azeite, surgiram as castanhas como alimentos milagrosos. Quando a comunidade começou a estudar melhor isso, na verdade, a população que vive banhada pelo mar Mediterrâneo não morre mais por conta do consumo de castanhas ou azeite. Eles morrem menos, né? Morrem menos por conta de um estilo mais harmonioso de viver. Então, eles não só fazem uma siesta, como eles consomem quantidades menores de alimentos. Então, não é só a questão do alimento, ou da manteiga ou da margarina. Então, tem essa questão do estilo de vida que eu trago bastante no livro. Mas aí você não acha que foi... Eu estava conversando sobre isso com meu filho de manhã. Você não acha que foi os Estados Unidos que introduziram, basicamente, a partir da Segunda Guerra, essa quantidade de alimentos processados porque existia fome no mundo e a gente tinha que eliminar a fome no mundo? E esse alimento processado barato, que de repente realmente não existe mais problema de quantidade de alimento no mundo. A população está cheia, tem alimento demais, né? Que é o oposto da Europa. Né? Eu vivi muito tempo na Europa, não existe a cultura do alimento processado. Hoje em dia já, porque o estilo de vida americana dominou. Mas lá você come menos, mas você come muito, mas você não come os processados nunca, praticamente. E lá você come, por exemplo, na França tem os pães maravilhosos e não tem problema nenhum de obesidade por conta do glúten, né? Na Índia também, você come pão de café da manhã até de noite, e a população que tem baixo tem um peso menor. Então, o que a gente fala, e no Guia Alimentar traz muito isso, é a questão das grandes empresas, os grandes monopólios, né, transformando esse estilo de comer, né? E até acabando com a questão das culturas, do arroz com feijão do brasileiro. Que é uma comida ótima, que é uma comida extremamente equilibrada, muito mais equilibrada do que um pacote, né, ou um alimento congelado que está pronto para consumo, que às vezes dispensa até talheres para serem consumidos, né? Tá pronto? Não, prontíssimo. Gente, a lasanha da Sadia é deliciosa. Era mais ou menos isso que eu estava expressando, você olhou a minha mente. Não, porque eu fico muito impressionada, porque é uma delícia. E é das piores coisas do mundo, entendeu? Devia ser proibido pela Anvisa. Dessas grandes empresas, tem sempre um psicólogo que faz testes sensoriais para tentar estimular ao máximo a produzir um alimento, junto com engenheiros de alimentos, que tenha e estimule ao máximo o paladar, né? Isso. Então, ele produz um alimento que traz essa sensação de altíssimo prazer e que é impossível comer só um, né? Até aquela logo você acaba, você come mais uma inteirinha. Agora, se você comer aquilo e tentar comer um pedaço de vagem, a vagem vai ficar horrível. Ela fica ruim. Porque esse tipo de alimento... Esses tipos de alimento ajudam a gente a perder o requinte do paladar também, né? E eles não são alimentos, né? Eles são produtos alimentícios. Eles não alimentam, eles não são alimentos, eles são totalmente produzidos pela indústria. Então, foge a questão do sabor natural, álcool, né? Você não acha, não é o álcool que é uma caloria vazia. O álcool é um, né? É uma bênção, né? O álcool é uma caloria da dor. Caloria vazia. É a lasanha da Sadia. Gente, já, antes que a gente exagere aqui. Falei que eu não concordo, tá? Olha só, até amanhã, 5h30.